Iremos agora utilizar a máquina de Turing universal para computar uma máquina de Turing M1 e uma palavra. Considere que a minha máquina de Turing M1 tem três estados, Q1, Q2 e Q3, que em nossa codificação binária serão o estado representado pelo 0, o Q2, dois zeros, e o Q3, 3 zeros. Que eu tenho como alfabeto 0 e 1, vou escrever na fita 0, 1 e jogo da velha, lembrando, o 0 é representado como um 0, o 1 como 2 zeros e o branco como 3 zeros. Eu tenho o estado inicial Q1, portanto 0, estado final só o Q2, né? E a minha função de transição é da seguinte forma: se eu estou no estado Q1 e leio um 0, ou seja, eu estou no estado Q1 e leio um 0, eu vou escrever um 0, ir para o estado Q3 e ir para a direita. Ou seja, eu permaneço com 0, vou para a direita e vou para o estado Q3. Se eu estou no estado Q3 e leio um 0, eu vou permanecer com esse 0, só que eu vou para a esquerda, indo para o estado Q1, voltando para o estado Q1. Por fim, se eu estou no estado Q3 e leio um 1, eu vou escrever um 0, vou para a direita e vou para o estado Q2, que é um estado de aceitação. Então, em nossa codificação binária, né, essa primeira transição é representada pelas 5 componentes separados por um marcador, que é 1. Ou seja, o Q1, né, que é o 0, é representado pelo 0. Eu vou usar o 1 para separar ele da próxima componente, que é o símbolo que eu estou lendo da minha fita, que é o 0, né? Que na codificação é o 0. Depois o 1, eu vou representar o Q3, que é representado por 3 zeros, 1, 2, 3. O 1, novamente, é representado por um 0. E, por fim, a direita é representado por 2 zeros. Então, essa seria a codificação dessa nossa transição, tá? O que eu faço? Eu vou fazer a codificação da máquina de Turing inteira. Então, eu vou usar o 1 para separar e vou codificar a minha segunda transição e depois a minha terceira transição, resultando na seguinte máquina de Turing M1 em binário. Se eu quiser agora codificar a máquina de Turing M1 e uma palavra em binário, por exemplo, 01, eu vou usar ao final 3 uns para ser um outro marcador separando a máquina de Turing e depois a minha palavra em binário 01. Portanto, uma máquina de Turing M1 e a palavra 01 é representado por essa string em binário. Bem, para representar essa máquina, a computação nessa máquina de Turing M1, né, e W1 na máquina universal, a primeira coisa que a gente faz é criar uma máquina de Turing universal que tem 3 fitas. Recapitulando, na primeira fita eu vou armazenar a minha entrada, ou seja, eu vou copiar toda essa string, né, que representa a máquina de Turing M1 e a palavra 01, né? Minha palavra 01, na minha primeira fita. Na segunda fita, né, eu vou armazenar a fita de M1 e na terceira fita o estado de M1 na simulação. Então, lembrando o nosso algoritmo, né? Nossa máquina de Turing universal, eu inicio copiando a minha entrada, ou seja, é assim que inicia a máquina de Turing. No primeiro passo, né, a gente verifica se essa codificação é uma máquina de Turing e uma palavra W, ela é. Depois eu inicio o meu estado inicial, no caso o estado inicial é o Q1, é o 0, portanto eu boto o 0 na minha terceira fita. E na segunda fita eu boto a minha codificação da palavra W, ou seja, da palavra 0 e 1, em binário, né, na notação, onde eu separo cada entrada, né, com sua codificação em binário, uso 1 como marcador.
Portanto, né, 0, 1 vira quem? O 1 para iniciar, né, marcando a primeira entrada, que é o 0, codificação. O 1 para separar a outra. O 1 vira o 0, 0. Portanto, no início, né, na minha ID inicial, eu tenho o estado Q1 e a palavra 01, certo? Portanto, a ID inicial Q1, 01. Então, é assim que a minha máquina de Turing é iniciada. A partir de agora, iremos fazer computações nessa máquina de Turing. Bem, se eu estou na ID Q1 lendo 0, ou Q1, e que na minha fita tem o 01, ora, eu vou fazer uma transição, né, que lê o Q1 e o 0, vai escrever o que na nossa definição? Ele vai para o estado Q3, permanece com 0 e vai para a direita. Ou seja, o Q1 vai escrever o 0, vai fazer um movimento para a direita e vai para Q3. Ou seja, dessa ID inicial, eu vou para a ID que é 0, Q3, 1. Como é que seria isso na nossa representação na máquina de Turing universal? Nós tínhamos a nossa configuração inicial e o que a gente faz agora é essa transição, alterando os valores da fita, da terceira fita e da segunda fita, né? Inicialmente, eu vejo se eu tenho alguma ID que corresponde, né, ao estado inicial, que era o Q1, que é essa aqui, e a minha entrada que eu estou lendo, que é o 0, que é esse aqui. Então, essa primeira ID, né, ela se caracteriza como essa transição. O que eu faço? Eu vou substituir o estado pelo Q3, ou seja, eu vou substituir, né, aquela minha ID inicial colocando o Q3 aqui. Vou substituir, né, o conteúdo da minha fita pelo 0. Eu já tinha 0, escrevi 0, portanto eu não alterei nada. E vou fazer um movimento, né, de ir para a direita, certo? Que é o 2. Ou seja, eu antes que apontava para cá, passei agora a apontar para quem? Para esse segundo, para a segunda entrada. Então, essa foi uma computação. Vamos fazer a próxima computação. Ou seja, eu vou sair de 0Q3, 1, tá certo? E vou fazer a próxima computação onde o Q3 lê 1. Ou seja, quando o Q3 lê 1, certo? O que a gente tinha? A gente tinha uma função de transição do Q3 para o 1. Ele ia para quem? Ia para o estado Q2, escrevia o 0 e ia para a direita, né? Então, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente percorre a entrada para ver se tem alguma transição que é Q3 lendo 1. E nós temos essa transição aqui. Aqui é o estado Q3, aqui é o 1. Então, existe uma transição, né, na minha primeira fita. O que eu faço? Eu vou substituir, então, o meu estado Q3 pelo estado Q2, ou seja, pelo Q2. Vou substituir o conteúdo da minha fita, que era 1, ou seja, 2 zeros, por 1 zero. Então, eu substituo por 1 zero. E faço o movimento de ir para a direita, ou seja, se antes eu apontava para cá, agora eu aponto para o próximo. Então, essa é a computação, né, que sai do ID 0Q31 para 00Q2 na máquina de Turing M1. Ou seja, a minha máquina de Turing universal está simulando essa computação em M1. Bem, notem, né, que o estado Q2 é um estado de aceitação. Portanto, a minha máquina de Turing M1 ela vai parar e vai aceitar a palavra 01, que é exatamente o que a máquina de Turing M1 faria. Vejamos agora um exemplo de uma computação infinita em uma máquina de Turing.
Portanto, considere novamente a nossa máquina de Turing M1, que nós codificamos ela em binário, e agora considere a palavra 001. Portanto, essa seria a nossa codificação da máquina de Turing M1 com a palavra 001. Bem, vamos agora, levar essa máquina de Turing M1 e a palavra 001 para a nossa máquina de Turing universal. Portanto, vamos inicialmente copiar a nossa entrada para a primeira fita. O estado inicial é o Q1, portanto, eu vou adicionar na terceira fita o Q1. E a minha palavra 001, eu vou fazer a codificação dela, separando eles por 1, aonde o primeiro 0 vai ser representado por um 0, o segundo 0 por um 0, e o terceiro símbolo, que é o 1, vai ser representado por um 00. Ou seja, essa é a representação do 1, essa é a representação do 0 e essa é do 0. A gente está usando, lembrando, só esses 1s aqui para separar os símbolos de entrada. Então, no início da minha máquina de Turing, ou seja, a minha ID inicial, eu estou no estado Q1 e tenho na minha fita 001 na nossa representação. A partir daí, o que a gente pode fazer? Computações, transições. Portanto, nosso primeiro passo é procurar na entrada uma situação onde eu tenho o estado Q1, eu tenho o estado aqui Q1, cuja entrada seja o 0, está aqui a entrada 0, e o que eu vou fazer? Eu vou substituir na terceira fita pelo estado Q3, portanto, o estado Q3, vou permanecer escrevendo 0, portanto, escrevo o próprio 0, e vou fazer o movimento de ir para onde? Ir para a direita. Então, se eu apontava antes para cá, eu passo agora a apontar para cá. Então, essa aqui seria a computação da nossa máquina universal anterior, que estava na ID inicial, para a ID 0Q301, certo? Ou seja, eu estou no estado Q3, eu já li o 0 e vou ler mais adiante quem? O 1, 0. Então, essa é a nossa representação. Ora, agora eu posso fazer uma outra computação. Se eu estou no estado Q3 e leio um 0, na definição da nossa máquina de Turing M1, eu vou para o estado Q1, permaneço com 0 e vou para a esquerda. Então, o que eu faço? Eu procuro na minha entrada se tem alguma transição que começa no Q3, aqui é o Q3, tem 3 zeros, lendo o 0, está aqui o 0, e o que eu faço? Eu vou escrever o Q1, portanto, aonde tinham 3, eu vou escrever o Q1, que é o 0, vou escrever o 0, ou seja, eu vou permanecer com 0. Se eu tinha 0, eu vou permanecer com 0. Permaneci com 0. E depois eu vou fazer o movimento de ir para a esquerda. Ou seja, se eu apontava para cá, eu vou passar a apontar para onde? Para o primeiro 0, porque eu fiz o movimento de ir para a esquerda. Então, o que eu fiz? Estou no estado Q1, Q1, lendo quem? O 001. Ou seja, eu saio do 0Q301, que era essa representação aqui, para quem? Para a representação Q1001. Notem que essa simulação de ficar indo do Q1 para o Q3, lendo 0, do Q3 lendo 0, indo para a esquerda e voltando para o Q1, é uma computação infinita, Ou seja, eu tenho o Q1001, vou para o 0Q301, depois eu vou para o Q1001, depois eu vou para o 0Q30Q1 e continuo esse processo indefinidamente. Ou seja, a minha máquina de Turing universal,
ela nunca vai parar, ela vai ficar nesse loop, né, infinito.